Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber Você já pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. E aí, você já viu a novidade da linha ápice da New Connect Cosméticos? As fragrâncias inspiradas nos perfumes mais grandiosos do mundo agora estão de cara nova. Olha só essa caixa linda, moderna, super elegante, pois cada fragrância aqui ganhou um nome charmoso que combina com a sua vibe. São 24 fragrâncias incríveis para deixar seus momentos mais especiais e, claro, também é ideal para presentear quem você ama. E o melhor, você pode escolher na versão de 15 ml, ideal para levar na bolsa, ou de 50 ml para poder deixar em casa. Agora, se você for igualzinho a mim, já aproveita e pega logo essas duas versões, combinado? Então corra agora mesmo, garanta sua fragrância ápice da New Connect Cosméticos por um preço mega especial, porque perfume bom é aquele que combina com a sua história. Fala galera, mais um Newcast ao vivo e a cores. É um prazer tê-los aqui conosco, é muito fantástico ter vocês aqui com a gente. E hoje a missão você sabe qual que é, né? Espalhar esse link pra geral, espalhar esse link a nível mundial, até porque estamos na internet. E a mesa do Newcast você sabe que é uma mesa que sai vários insights, né? Insights poderosos para empreendedorismo, insights para a família, insights para a vida espiritual, insights para todos os tipos de coisas que há em nossas vidas. Então ajude essas pessoas mandando o link para que ela possa entrar e vai ser de grande valia, né, Evânio Monte? É isso aí, é isso aí. Você hoje tem uma missão, viu? Mandar pra todo mundo. Pega esse seu dedinho aí nervoso e sai assim, ó, mandando pra todo mundo, porque hoje tem um conteúdo de excelentíssimo valor. É isso aí. E quem é que vai passar esse conteúdo hoje, Cleiton? Pastor Paulo Dallagnese tá aqui, ó. Tem um livro dele, ó, Além do Nosso Sim, e ele vai falar sobre vida afetiva, sobre casamento, sobre vida conjugal, e a gente vai bater esse papo aqui bem bacana, que pra você poder ter um casamento aí mais estruturado, entendeu? Até porque ele vai falar aqui agora, mas deve ter um tempinho de casamento, né? Então isso é muito bacana e muito proveitoso pra gente, né? E eu passo a bola aqui pro nosso pastor Paulo e perguntando pra ele, quem é o pastor Paulo Dallagnese? Pastor Paulo Dallagnese é do interior de São Paulo,
Interior. Região de Martinópolis, Presidente Prudente, divisa do Mato Grosso, divisa do Paraná. Trabalhei muito na agricultura, na roça mesmo. É mesmo? Algodão, cana, feijão. E vim para São Paulo, né? Especificamente em Jundiaí, né? E tô lá Quando veio de fora, já veio direto pra Jundiaí. Pra Jundiaí. Tô lá desde 91. Desde 91. Já faz um tempinho. Já aí aproximadamente 35 anos. Caramba. Bastante tempo. Isso é muito bom. E somos pastor da Assembleia de Deus, Legal. Ministério Ponte São João, Jundiaí. Somos escritor na área de casais. Tem um livro aí, né? Além do nosso sim. Temos outros livros, falamos sobre religiões, né? Falamos sobre fé. Legal. E ministramos palestra para casais, ministramos congresso, fazemos trabalho de ministério infantil também, juntamente com a minha esposa, que trabalha no Ministério Infantil há mais de 40 anos. Ei, Caramba, pastor. Mais de 40 Quantos anos de casado? Maio agora, permitindo o Senhor, 26 anos. 26 Então já é uma anos. boda já aí. Já passou. Já passou, né, já 25, fez os né? 25 e agora estamos caminhando para bodas de ouro. É. É o primeiro ano dos Viu? 25 por 50. É isso aí. Mas o pastor Paulo, além de escritor, além de um ótimo e excelentíssimo marido aí, porque o senhor falou 26 anos tem que ser um tem, bom né? Tem marido, que ser né? bom, senão o negócio não dura, né? Mas o que é que o senhor mais faz assim? O senhor empreende, o senhor trabalha carteira registrada? Como é a vida do pastor profissional? Trabalhei bastante tempo na área do CLT, tenho praticamente 30 anos já de registro CLT, começamos na época com 14 anos, já trabalhar no CLT antes do ano 2000, podia se registrar antes, né? Agora não, agora é a partir do 16, mas antes podia, então já tenho praticamente 30 anos. E hoje não, hoje estamos empreendendo. Ai, que bom. Inclusive Mais aqui- um empreendedor aqui, hein? Inclusive aqui com a Nil, né? A Nil também. Empreende no lugar certo. Tá no lugar Tá certo. no lugar certo. Somos distribuidor Sim. e tem uma equipe grande, está crescendo e vai crescer. Boa. Principalmente esse ano aí, né? Vamos arrebentar. Isso. É isso E aí, além moção. disso, empreendemos também em investimento, né? Eu ouvi dizer que o senhor tá para abrir um canal também sobre investimento ou já abriu? Como Na é? verdade, eu já abri. Olha. Inclusive, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. É paulo.delanhese Investimentos. Lá no YouTube. Você pode entrar no YouTube, paulo.delanhese Investimento. Se inscrever. Já temos alguns vídeos lá falando sobre finanças, né? Porque a gente precisa pensar no nosso futuro, no futuro da nossa família, né? E ter uma reserva aí de emergência, ter algo com que, em vez da gente apenas pagar juros compostos, a gente ganhar juros compostos, né? Nós precisamos fazer o dinheiro trabalhar para nós, Renda e não residual, nós né? trabalhar por dinheiro. Renda residual sempre é bom, né? Por isso, todas as maldições sobre o dinheiro, ela tem que ser quebrada, né? Tá. Porque nós crescemos, né? Dentro de crendices, né? Que ser rico era ser ladrão, ser rico era ser desonesto, ser rico era porque tinha ganhado herança ou passado alguém para trás, nada disso. A gente pode ser rico e pode ser bênção, porque a riqueza faz a gente prosperar, faz a gente ajudar pessoas, faz a gente alcançar sonhos, realizar sonhos. A riqueza potencializa, né? Sim. E, inclusive, a Bíblia, ela fala de vários homens ricos e que eram bênção, Sim. né? Tem Abraão, tem Salomão, tem Jó, que mesmo passando pela maior prova que ele passou na vida dele, perdeu tudo. Mas como prova de que a riqueza é bênção, quando passou a prova, Deus deu em dobro para ele tudo que ele tinha, né? Dobrou. Então, quer dizer, não tem problema nenhum ser rico, não tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é quando você não sabe usar o dinheiro. Quando põe o coração, né? Isso aí. Isso quer dizer que a gente tem um pastor
empreendedor, que já foi CLT por um bom parte da vida, casado há mais de quantos anos? 26, vai né? fazer 26. Então você que tá aí, olha só, presta atenção. A gente aqui tem uma pessoa que ela foi casada há mais de 25 anos, que ela é casada há mais de 25 anos, que ela é empreendedora, que ela já foi CLT e que ela é escritora. Então ela tem várias experiências para que você aprenda. Investidor. Isso aí, um canal de investimento. Olha tanta missão que uma pessoa pode pegar. Ei, você que tá aí, qual é a sua? Já pensou? Digita aqui embaixo. A minha missão é essa. Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Mostra pro mundo que você também tem uma missão. E quem sabe não é você aqui num outro episódio, né? Exatamente. E pastor, falando sobre isso, como que foi os engates? Porque o senhor já não nasceu, ou de repente já nasceu ali no evangelho, já nasceu, cresceu ali com os pais, ou não? Ou foi no meio do caminho, conheceu ali o caminho do Senhor? Como é que foi isso aí? Não, na verdade eu vim para a igreja no ano de 96. Então, criança não... Não. Show. Na verdade eu não frequentava igreja nenhuma, mas sou descendente de italianos, o sobrenome aí já diz. Então a família é tradicionalmente católica, mas éramos católicos de nome. Eu acho que eu entrei na igreja no batismo, que me levaram, e mais duas vezes. Então em 96 eu resolvi seguir a fé, né? Conheci a Jesus, conheci a palavra. Mas e antes amigos. disso, então, o senhor era do forrozinho, porque lá em Jundiaí é meio forró, né? Forró não, era mais outras áreas, gostava mais do sertanejo. É que nordestino já puxa já um forró, né? Aí um forrozinho, imagina o italiano dançando forró, aí ia ser top, né? Mas que bom, pastor. E hoje cuida de casais? Hoje cuido de casais, dou palestra na igreja, então você também aí, pastor, que está nos ouvindo e quiser nos convidar para estar na sua igreja, dando palestra, levando o nosso livro, é só você nos chamar no zap 011 9419 80 830, falar com o pastor Paulo. Pastor, mas me fala uma coisa, como foi que surgiu essa questão do senhor escrever um livro para casais, assim? O que passou pela sua mente? O problema que o senhor viu nos relacionamentos e o que mexeu com o senhor para o senhor poder ministrar palavras sobre casais e escrever um livro sobre casais. Conta isso pra gente. Na verdade, assim, a gente viu na nossa própria casa, né, família sendo destruída com divórcio, traições, bebidas, né, e quem mais sofre é os filhos. Inclusive eu sou exemplo disso. Minha mãe foi embora de casa, eu tinha 2 anos. Fui criado com a minha avó, com meu pai e com várias madrastas. E apanhando muito de madrastas, né? Porque madrasta sempre não é igual o pai e a mãe. Não que a gente não errava, a gente errava. Toda criança, todo adolescente, jovem erra, né? E às vezes precisava da correção, mas sofremos muito. E nós vendo tudo isso, nós falou, precisamos fazer alguma coisa para ajudar outros casais não passar pelas mesmas situações, outros filhos não passar pela mesma situação. Igual eu disse que aqui no começo que eu cheguei em Jundiaí em 91. O que eu não disse é que eu tinha apenas 15 anos de idade, morando sozinho, morando em pensão e trabalhando para me sustentar. Então o senhor veio sozinho para Jundiaí? Sozinho. A família ficou lá. Uma tia minha trouxe eu até a estação de Jundiaí, deixou, E voltou, colocou e eu deixou na o senhor. pensão e lá eu fiquei, né? 15 anos numa pensão, trabalhando e sustentando sozinho. Então eu não queria que outros filhos, outras filhas, tivessem essa mesma perspectiva de vida, mas pudesse ter um lar e uma casa. Por isso resolvemos escrever sobre família, sobre casais, para orientar, para ensinar. Então, para poder livrar aí muitos filhos de não ter o pai perto, não crescer perto do pai, ou filhas não crescer perto da mãe e do pai. Porque é muito triste para uma criança, porque a criança ela precisa do pai e precisa da mãe na sua formação, estrutura, né? na sua estrutura. Porque se ela não tem, ela fica desnorteada. Fica vulnerável, né?
Toda criança O precisa ter o pai e a mãe. Acredito que apareceu os caminhos tortuosos pra tu poder seguir. Pareceu. Com força, com 15 anos. Pareceu, sozinho. mas graças a Deus eu soube escolher, porque na verdade a vida é feita de escolhas. Tive oportunidade para entrar pro crime, tive oportunidade para fazer as coisas erradas, mas Deus também colocou pessoas para nos ajudar, inclusive uma que foi meu padrinho de casamento. Hoje eu ainda falava com ele num grupo lá nosso de casais. Ele e a namorada dele na época, hoje é esposa, me ajudou muito. Ajudou dando comida, pagando pensão quando eu não tinha como pagar e dando conselhos, né? Qual o nome? Murilo e Ana. Tem que falar, né? O nome. Murilo e Ana. E a gente vê como é forte a questão do conselho, né? Você que tá aí, você que não tem uma pessoa que te aconselha, procura pessoas que te inspiram, né? Porque olha isso, o poder de um conselho... É como se fosse um mentor, né, Evânio? Como se fosse um Aí mentor. você olha, o poder de um conselho, trouxe aqui o pastor Paulo, hoje está aqui com a gente, porque foi lá atrás, foi ajudado, foi mentoreado, né? E isso muda vidas. Então, é isso aí, fica essa dica para você. Conselho muda a vida. E a palavra de Deus diz que o sábio, ele ouve o conselho. O tolo não. O tolo... Ele até escuta o conselho, né? Porque todo mundo tem orelha, mas ter orelha é diferente de ter ouvido, né? Orelha todo mundo tem, a não ser que seja um acidente, ele não vai ter orelha. Mas nem todo mundo tem ouvido. É verdade. Porque quando você tem ouvido, aí você ouve o que seu pai fala, que a sua mãe fala, que seu amigo fala, que a sua esposa fala, que o seu marido fala, no caso das mulheres. É que, na verdade, o ser humano, ele pende a não querer ouvir, né? Porque ele acha que alguém tá querendo mandar, alguém tá querendo cuidar da vida dele. Ele tende a não querer ouvir, mas todo aquele que ouve um bom conselho, ouve não, escuta, né? Porque ouvir, às vezes, bate e sai do outro lado. Quando a pessoa escuta, entra no coração e ela começa a refletir. Então, quando a gente escuta, a gente consegue ter novos caminhos, ter novas escolhas. Acredito que foi até o que aconteceu contigo, né? Com 15 anos, muito novo, sem o pai, sem a mãe. Sem ninguém. Tá em formação. Um menino de 15 anos, ele tá em formação. Sim. Né? Os meninos, hoje de 15 anos, estão brincando em casa ainda. Eu não tive tempo de brincar. Eu tinha que sobreviver, né? Ou eu trabalhava e sobrevivia, ou ia pra rua. Não tinha uma meio opção, termo, né? Não tinha opção. O senhor só tinha duas opções, ou o senhor ia trabalhar ou ia pra rua, não tinha uma terceira opção. Não tinham os pais para cuidar, os pais para alimentar. O senhor, na verdade, já era a sua própria família aos 15 anos, né? Que é o que eu falo para minhas filhas hoje, eu e a minha esposa, porque a minha esposa também viveu exatamente isso, praticamente sozinha, né? Foi criada por tios, mas viveu mais em casa de patroas trabalhando e voltando para casa do tio cada 30 dias só para levar o pagamento, às vezes, ou para ficar uns dias lá e depois dormia na casa das patroas e lá ficava. Porque ela também não conheceu o pai dela, conheceu a mãe, mas também não foi criado com ninguém. Então, juntamos nós dois com os mesmos propósitos, mesmo sofrimento, mas com a mesma decisão de vencer. E por isso vencemos. E estamos aqui e vamos continuar vencendo. E hoje o Senhor deu o privilégio de eu ter a minha esposa já há quase 26 anos de casado, entre namoro, noivado e casamento aí quase 29 anos. Temos 2 filhas e temos uma neta. Privilégio para quem não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém, ela não tinha ninguém. Hoje nós constituímos uma família. Pastor, legal. E tendo essa história linda que o senhor tem, a gente pode simplificar dizendo assim, são 2 órfãos que construíram uma família e uma família que está junta há mais de 25 anos. Isso é uma honra, né? E pensando nisso, assim, hoje, se o senhor fosse dar uns 5 conselhos para alguém, tirando do seu livro, sobre casais, o que é que o senhor falaria, assim, primeiro, em ordem? Pode ser em ordem, pode ser o conselho que o senhor daria para chegar aos 20, aos 25, vendo hoje que a maioria dos casais, hoje com 2, 3 anos, já estão se desfazendo, né? Hoje é muito fácil a gente ver as pessoas casarem hoje e amanhã já estarem casadas com outra pessoa. E o senhor não.
O senhor tá há mais de 25 anos. Isso é uma honra, viu? Parabéns. O que o senhor poderia dizer pra gente, assim, que tá beirando isso aí? Eu tô com 12, né? Tô beirando isso aí. O que o senhor diria? Tô com 25. Também já tem Já tá mais experiência. caminhado. Então, dos casais aqui, eu sou novinho. Eu tô com 12, indo pra 13. Me diga, o que o senhor poderia dizer assim, Evânio? Ó, isso aqui. Você que tá aí, telespectador, precisa ouvir agora esses 5 conselhos que vão ser fundamental na sua vida. Fica à vontade, pastor. Primeiro, né, na minha visão, e colocamos isso no livro, além do nosso sim, você tem que abrir mão do seu eu. Né? Você tem que abrir mão do seu ego. Você não pode querer fazer só para você. Você não pode querer só você ter razão. Até porque o casamento, isso tanto faz no catolicismo, no evangélico, diz que se torna uma só carne. Os dois. Os dois não é dois, é um. Então, o que a minha esposa sente, eu tenho que sentir. E o que eu sinto, ela tem que sentir. Então, começou, abriu mão do seu ego e do seu eu. Outra coisa, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Caramba. Só que automaticamente, quando eu faço a minha esposa feliz, ela vai retribuir a felicidade para mim também e eu serei feliz. Isso é forte, hein? Então, esses são os 2 pontos centrais. E você precisa aprender a não dividir as coisas, mas somar junto. Igual em casa. Em casa não existe meu, não existe dela. Em casa não existe o meu salário e o salário dela. Isso aí. Tudo que nós ganha, nós paga o que tem que pagar, resolve o que tem que resolver, investe o que tem que investir e se diverte com o que se tem que se divertir. Então, na verdade, o salário não é meu, é nosso, É né? nosso. E eu gostei dessa frase sua. Vou pegar ela emprestado. Eu não casei pra ser feliz, eu casei pra fazer minha companheira feliz. Sim, Isso eu vou pegar emprestado. E viu? automaticamente você será feliz, porque ela vai fazer você também feliz. Porque na verdade, quando o cônjuge ele tá mal, automaticamente você tá mal. Você vê que numa briga de casal não adianta. Você brigou, os dois vai sair, mas os dois vai sair mal. Não tem como sair bem. Não. A não ser que É a não há mesma amor. carne. A não ser que não há amor, que não há nada, não há compreensão. É um casamento totalmente destruído. Aí cada um vai pro seu canto e não tá nem aí. Mas quando realmente é um casamento, brigou com a esposa, os dois saem mal. Tanto um fica mal quanto o outro fica mal. Então se você deixa a sua esposa mal, automaticamente tu tá mal. E se você deixa ela feliz, Automaticamente tu tá bem. ô amor, fica preparada. Vou fazer você feliz, viu? Muito legal. É por isso, Cleito e Evânio, que a instrução para casais e da Bíblia também, né? Porque não tem como um pastor deixar de falar da Bíblia. Com certeza. Se a gente é uma só carne, a Bíblia diz que ninguém odeia a sua carne. Então você não pode fazer mal para sua esposa. A sua esposa não pode fazer mal para você. É a mesma carne. Alguém em sã consciência, perfeitamente do juízo, tem coragem de catar um garfo e começar a furar a sua carne? A machucar a sua carne, a bater, A cortar. a cortar, a dar soco, xingar o seu corpo, maltratar o seu corpo? Eu acho que alguém em perfeita consciência e perfeito juízo não faz isso. Então, como que você vai fazer isso com a sua esposa? No caso das mulheres que estão nos ouvindo aqui. Como que você vai fazer isso com o seu esposo? Vocês é uma só carne. Então, a Bíblia orienta o quê? Amar a sua esposa. E orienta a esposa a respeitar o seu marido, dar honra ao seu marido. Só que ao homem é pedido mais. Não sei se você sabia, mas é pedido mais. Ao homem, a Bíblia diz que se for necessário, ele deve até mesmo dar a vida dele pela esposa. É isso mesmo. E isso não pede às mulheres, pede ao homem, que se for preciso, ele deve dar a vida dele pela esposa. Morrer por ela.
assim como Cristo morreu pela igreja. E diz também que o homem tem que olhar a mulher como Cristo, ou a mulher olhar o homem como Cristo, e o Que é o homem cabeça. olhar a mulher como a igreja. Sim, E qualquer homem convertido, sim, ele trata a igreja num trato Sim. fora da curva. perfeitamente. Então, olha o tratamento que tem que ter de um para com o outro. E é isso que muitos casais não sabem. E erram por não saber. Entendeu? Então, o tratamento, se eu for olhar minha mulher como a igreja, cara, eu não vou fazer mal nenhum. Eu não vou Não. gritar, eu não vou espernear, eu não vou machucá-la, eu não vou xingá-la. É igreja, pô. Um homem convertido, quando ele olha a igreja, você sabe que a conversão do homem ela é mais potente, né? Quando o homem ele se lança, ninguém segura. A mulher, você vê que se vocês não tem essa base, qualquer igreja aí, você vê que a base maior é mulher. Geralmente não tem muitos homens, a quantidade de mulher é maior. Pelo menos na minha, a mulherada é em peso. Tem reunião das mulheres, negócio, pau! Tem reunião dos homens, vai os homens, dão aquela forrada também, mas não é igual a das mulheres. Porque a conversão do homem ela é profunda. Quando o cara decide se lançar, ninguém segura. Então, quando ele olha a igreja, ele trata num trato assim, fora da curva. Você vê que a Bíblia dá essas referências que é muito poderosa. Qualquer casal que usar vai chegar nos 25, 30, 60 Sim. anos de casado, né? E na verdade, a questão de você ver mais mulher em evento é até bíblico, né? Até porque hoje tá difícil achar homem, É verdade. né? Tá difícil. Tem pessoas do sexo masculino, mas ser homem... Atitude, né? Ser homem é diferente. E a Bíblia até diz, através do profeta Isaías, há 3.000 anos atrás, que haveria um tempo que haveria 7 mulheres para cada homem. Isso é fato. E elas ainda diriam, ó, tira meu opróbrio, tira a minha vergonha, tira a minha virgindade, que eu vou cuidar de você. Porque seria difícil achar homem. Homem para cumprir com a palavra, homem para honrar, homem para honrar o fio do bigode, né? O Evandro tem bigode aí, mas eu não tenho, né? Mas eu sou da época que... Antigamente era no fio do meu pai bigode, falava, o homem, ele honra o fio do bigode. Se ele fazer um negócio e ele perder, ele perde. Mas ele cumpre Honra com a palavra. o que ele falou. Verdade. Ele pode sair perdendo. Hoje não. Hoje é difícil você tratar as coisas com as pessoas e, na maioria das vezes, ela não cumpre com você. Os valores estão sendo mudados, Invertido. Inclusive, no caminho a gente vinha falando sobre isso, né? É. Hoje em dia tá complicado palavra, cara. E eu acho que a única coisa que o homem tem de força é a palavra, meu irmão. E se você falha com aquilo que você fala, acabou o homem. Não tem homem, né? A questão do homem, né, que honra a esposa, tem alguns exemplos práticos e simples dentro daquelas 5 perguntas. Um homem, quando está na sua casa dormindo e se ele escuta um barulho à noite, ele não manda a mulher. É ele que sai para ver Mas o que tem está homem que acontecendo. manda a mulher? Tem. Tem homem que é capaz de se esconder embaixo da cama. Mas se ele for homem, é ele que vai ver o barulho. É ele que o primeiro Que que mulher, levanta, pai. né? Ele é o Levanta e vai. escudo, ele é o escudo. Você Não, tem que é ser por isso que a levanta e Bíblia vai diz que, ver. se necessário, o homem deve dar a vida pela esposa. Verdade. Se o homem está andando com a mulher na calçada, se ele for homem de verdade, a mulher vai ficar para dentro da calçada, ele fica pro lado da rua. Para se acontecer alguma coisa, ele vai se jogar na frente e proteger ela. E na escada rolante? Na escada rolante, se ela estiver subindo, ele fica embaixo. Pronto. Se ela estiver descendo, ele fica Na frente. na frente dela. É isso mesmo. Porque se caso ela cair, ele protege. Homem é símbolo de proteção. Proteção. Né? Homem é Homem. símbolo de proteção. Não é masculino, é Isso, homem. isso. Masculino nasceu com sexo masculino, é homem. Isso mesmo. Mas a atitude de homem é diferente. Isso é forte, hein? O pastorzão veio bruto. E hein? nós falamos Veio isso bruto, aqui. hein? Falamos Veio isso bruto. aqui. Que bom. E que bom. a mulher, ela precisa também honrar o homem. Porque, infelizmente, há mulheres que não honram o homem. Há mulheres que gritam com o homem, desrespeitam o homem, tira a autoridade do homem na correção dos filhos, na criação dos filhos, no trabalho, na frente de amigos. E isso aí é uma das piores coisas e é a que mais tem destruído o casamento. A falta da honra, porque a Bíblia diz que a mulher deve honrar
o seu marido, respeitar o seu marido. Amar é o homem que ama. Para a mulher, a Bíblia não pede para ela amar. Ela pede para o homem amar. Mas ela pede para a mulher respeitar. Porque se o homem ama a mulher e ela recebe o amor, automaticamente ela deve devolver o respeito. Mas, infelizmente, por que os casamentos acabam, como você disse, Evânio e Cleide? Falta de respeito, falta de compromisso, falta de um ajudar o outro. Sem contar que hoje é normal todas as mulheres trabalhar fora. Na época dos nossos pais, não. As mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, o marido saía à caça, resolvia, cumpria com todas as obrigações, mas perto das obrigações que temos hoje, era muito pouco aquela época. Naquela época, você se contentava com chinelo de dedo. Você se contentava com uma casinha de barro, uma casinha sem nada. Hoje não. Hoje nós temos a tecnologia que é maravilhosa, só que nós temos custos para manter essa tecnologia que triplicou o valor de 50 anos atrás. Então hoje a mulher e o homem trabalham. E aí o que precisa fazer? Esse homem também tem que entender que a mulher dele também saiu trabalhar e quando chegar em casa ele não é deitar lá no sofá e deixar a mulher cuidar de tudo dentro de casa e ele ficar deitado no sofá vendo o jornal nacional ou futebol. Esperando a comidinha no sofá. Lá em casa, posso falar pela minha casa, eu faço tudo. Eu limpo, eu lavo, eu passo, eu faço comida. Quando a minha esposa chega, se tem alguma coisa para fazer, é pouca coisa. Porque nós trabalhamos junto. E é isso que precisa ser feito hoje. O casal tem que trabalhar junto. Já que eles trabalham fora, eles têm que cuidar dos filhos junto. Dividir as tarefas. Dividir as tarefas. Porque se um está lavando a louça, o outro está enxugando. Se o outro está fazendo feijão, o outro está fazendo arroz. O outro está cortando a salada, o outro está cortando a sobremesa. E aí, isso é muito bom. Por quê? Vai sobrar mais tempo para eles namorar. Isso mesmo. Porque se a mulher trabalhar até 10 horas da noite e o homem lá sentado no sofá, você acha que ela vai querer alguma coisa com ele depois? Ela já está cansada do serviço lá fora. E chegou em casa, né? Teve que trabalhar de novo. Você viu, né? O senhor já deu uma dica agora, uma dica de namoro, aí, né? Pra você que essa tá com é uma dica de namoro, ó. Você que não tá namorando muito aí... Quem não tá namorando, é bom você fazer tudo já. Deixa eu fazer nada. Você pegar e começar a ajudar aí, pra sobrar um tempinho, porque senão, meu amigo... Mas isso que o pastor falou é um fato, e isso acontece em muitos casais, cara. Por incrível que pareça, pode pôr aí 80% nessa situação. Isso e aí complica as outras partes, né? Aí uma coisa que era pra ser duradoura, não é porque não tem a divisão e não tem essa mentalidade. Mas pastor, muitas das vezes hoje, não sei se o senhor poderia complementar, mas eu acho que muitas das vezes hoje não é da cultura que está se mudando, não é dos ensinamentos que a gente está vendo, não é dos Instagrams que a gente está vendo, não é dessa tecnologia que está mostrando que a mulher que caça, ela pode tomar o lugar do homem e o homem que não faz nada pode tomar o lugar da mulher, porque eu acho que está se invertendo. Será que também isso não impacta nos casamentos de hoje? O que o senhor poderia dizer assim pra gente sobre isso? Impacta, mas é porque, na verdade, a construção do casamento foi construída errado. Uhum. Até por causa dos ensinamentos que recebemos dos nossos pais. Não porque eles estavam errados, mas porque era o que eles também tinham aprendido. Porque haviam ensinado que o homem tinha que trabalhar e a mulher tinha que cuidar da casa. Então, muitas mães nunca deixou seu filho lavar uma louça porque era coisa de mulher. Nunca deixou seu filho fazer um serviço de casa porque era coisa de mulher. Muitas mães até a comida colocava no prato pro filho. Não que não tenha problema de fazer isso, não tem problema. Ou da esposa fazer isso, não tem problema. Mas só que muitos filhos foram criados de uma forma que quando ele casa, ele não vai encontrar isso. Até porque a mulher é outra família. E ele é outra família. São duas famílias diferentes que vão se encontrar para fazer uma nova família. E se vir com os conceitos errados do passado, vai trazer conflito. E há alguns homens que até dizem, você não faz igual a minha mãe faz. Não faz mesmo, e nem é para fazer. Até porque com a sua mulher você faz sexo, com a sua mãe você não fazia. Então não faz mesmo o que a sua mãe faz.
E nem é para fazer. São papéis diferentes, É papéis né? diferentes. Mas o senhor falou, faz sentido, ele vai esperar isso. Por ter a mãe em casa dando tudo, dando suporte pra tudo, ele vai esperar isso da mulher. E aí vai vir a frustração. E ele é o que o teve- senhor falou, não vai chegar. Não vai chegar aquilo que tá lá, não vai chegar. É, duas Pode famílias. ser que chegue, dependendo da criação daquela menina. Mas Se é for uma raro. menina criar, é raro. 100%, 1% raro. você vai conseguir isso. É raro. Mas ele teve essa formação, né? Sim. Então, se ele teve essa formação, ele já vai agir com o que ele tem de formato. Né? E aí vem aonde vem pessoas como o senhor, com estudo, Quebrar esses paradigmas. livros, né? Esses encontros que hoje eu vejo muita igreja tem hoje, encontro só para homem, né? Aí vem esse momento para mudar. Inclusive hoje, lá em Jundiaí, eu vou dar uma palestra só para homens. E uma das falas que eu quero falar lá é como você deve ser tratado como rei na sua casa. Você sabe, Cleito, como você deve ser tratado como rei na sua casa? Como eu devo ser tratado em casa? Não, como rei. O que você tem que fazer para ser tratado como rei na sua casa? Tratar bem minha esposa. Tratar ela como rainha. Como rainha. Se você tratar bem. ela como rainha, você automaticamente É o rei. será o rei da casa dela. Esse O- homem veio é simples. filosofando O hoje. meu filho, ele tá com 1 ano de casado agora. Acabou de casar, tem 1 aninho. Cara, sensacional. Porque ele casou com a menina da igreja também, é obreira, ele é obreiro, ela é obreira. Se casaram, ela veio de uma família também estruturada. Chego na casa dele, cara, tá ele lavando a louça, tá ela lavando a roupa lá, tá certo. os dois dividindo, e ele faz tudo dentro de casa. 1 ano, nunca discutiram, não tem problema. Você vê, a base é essa aí, pô. E se base é continuar assim, Vai que vai. tem tudo para dar certo. Se Jesus não voltar, é 30 anos. Tem tudo para 40 dar anos certo. de casado. 50, né? Que dizem 50 que de casado. agora a gente vai viver até os 100, 110, É. 120 anos, né? Mas é isso mesmo, Eu conheci a basicamente avó é da isso. minha esposa agora com 105 anos. Ó, 105 Ainda anos. trabalhando na roça ainda. Inclusive, eu vou voltar agora em dezembro lá para Salvador. Nós vai comemorar o aniversário dela de 106 anos, se Deus permitir. Viu? Agora a gente vai viver até os 100 anos, 110. E aí a gente Vai tem que começar a cuidar. vir uns Matusalém aí. E tem que... Então, o homem e a mulher, eles precisam aprender isso. E outra coisa, a prioridade na sua casa é a sua mulher. Não é o seu filho, você sabia disso? O filho vai embora. Não é seu pai e a sua mãe. Cordão umbilical já foi cortado. A prioridade, ô mulheres, na sua casa, deve ser o seu marido. Não é a sua mãe, o seu pai e o seu filho. Acabou. Ou a sua filha. Porque Não- como disse não o que Cleiton- não vá amar, Não, a prioridade não, é. A prioridade, quando eu quero dizer... Família agora é, é o marido e e a a esposa, mulher. meu Esposa, cara. né? Porque os filhos é o seguinte, casou, Vai tchau. embora. Acabou. os E pais- se você não tem um relacionamento bom com a sua esposa, quando o filho for embora, vai dar Ela problema. vai embora também. Vai dar problema. É por isso que Que é o acaba... que a gente viu, é o que a gente vê normalmente em alguns casamentos antigos, né? A mulher vive pros filhos, o marido é o provedor, e aí os filhos vão embora, e aí tem aquele retorno da mulher pro marido. Só que às vezes, muitas vezes, isso já foi cortado, né, no caminho, né? E aí não tem esse encontro tempo, de né? novo, muito tempo de ela entregando a vida pros filhos e esqueceu do marido, né? É complicado, Essa né? é uma questão muito forte. Mas é isso. Pastor, e pensando assim, quantas dicas o senhor poderia dar mais a gente sobre casais que viesse aí do seu livro, né, que o senhor escreveu, que pudesse ajudar esses recém-casados, essas pessoas como eu de 11 anos, que seja passado, já 25, 26, com 11 anos, para chegar mais perto de vocês com não só casado, né, mas casados e felizes. Porque só casar não é, Na verdade, não é o que se busca, né? Na verdade, basicamente, é o que falamos no começo. Não tem muito segredo. É você amar sua esposa, é ela te respeitar, é você trabalhar junto com ela, né? Quando fala em finanças, até tem um livro aí que fala que casais inteligentes enriquecem juntos, né? Porque os dois trabalham junto, né? A mulher de Provérbios 31 é muito conhecida. Era uma mulher que trabalhava, e muito. Lá diz que ela dava ordem aos servos, às servas, que ela fazia as tarefas da casa, que ela distribuía os serviços da casa, que ela comprava no mercado,
que ela voltava para casa, cuidava dos afazeres da casa e diz que à noite, quando ela chegava, a luz não se apagava. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que à noite ainda tinha prazer, tinha sexo, tinha o relacionamento conjugal do casal, que às vezes isso está faltando, né? Isso é um grande tabu nos casamentos, né? Falar sobre sexo, né? O grande problema é que antes as mulheres falavam que tinha dor de cabeça, né? Mas hoje, como está em falta de homem, acredita que tem homem que na hora de cumprir o papel dele de homem, ele também está com dor de cabeça? Então inverteu agora. Agora A dor de cabeça é do homem dor de agora. cabeça. Eita! Agora inverteu. Eu acho assim, uma das bases também, o pastor falou, mas uma coisa pra ficar bem clara pro pessoal, eu acho que a base assim de tudo do casamento é a palavra de Deus, cara. Sim. Porque assim, nós não aprendemos a ser filho, nós não aprendemos a ser esposo, não aprendemos a ser homem, não aprendemos. Dependendo da família que você vem, se a base não foi a Bíblia, nós não aprendemos. Nós aprendemos tudo errado. Eu mesmo aprendi tudo errado. Sim. Casamento eu só vi bagunça, só vi porrada, agressão física e verbal dentro de casa, eu não tinha exemplo nenhum. Então, o maior exemplo hoje é a palavra de Deus. Não é religiosidade, é a palavra de Deus. Sim. Porque ela ensina a gente a ser homem, a ser esposo. Você vê, tudo que a gente falou aqui foi na base bíblica. Da mulher, como que ela tem que olhar o homem, como que o homem tem que olhar a mulher, como que tem que ser o tratamento. Tudo isso é Bíblia. Tudo isso tá na Bíblia. Então, a maior base de todas pra pessoa ter 25 anos, 26 anos de casado, é a palavra de Deus, cara. Se a gente fosse resumir, é buscar, né? É buscar. É buscar. Porque hoje a gente vê muitas das pessoas, muitos dos homens, das mulheres, vieram de casais que não foram tão felizes assim. Casamentos que o homem traía, ou a mulher traía, ou o homem ia embora e deixava o filho, ou a mulher se separaram e ficaram uma briga, disputa, né? Quem é que vai ficar com o filho, quem não vai, se vai ter pensão, se não vai. Então, se a gente pensar com toda essa sociedade destruída e desconstruída, eu acho que a palavra seria buscar. Buscar. Né? E a hierarquia, Vânio, a hierarquia é pra quem quer ser feliz. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, o casamento. Sim. Não é financeiro, né? Não, é casamento. Sim. Se errar no casamento, Você vai errar em tudo. desculpa a expressão que eu vou usar, tá num BO violento. Porque casamento destruído, não tem nada que destrua mais o ser humano do que um mau casamento, meu cara. Um mau casamento acaba com o ser humano. E eu posso falar disso que eu vim de um casamento destruído. Foi o meu primeiro. 25 anos, foi a minha primeira esposa e não teve outra. Mas a metade do casamento foi destruído. E é pesado, meu amigo, porque destrói sua parte emocional, destrói sua parte física, é tudo, acaba com tudo. Então a base é essa, é Deus Cleiton, e casamento. Eu acho que a gente poderia acrescentar só fazer uma tríade, né? A gente coloca Deus em primeiro lugar, o casamento, que é o homem e a mulher, e o financeiro, né? Pronto. Porque muitas das brigas no casamento Também. vem do financeiro, Sim. né? Que o financeiro também é um câncer A na base vida, né? a base Então a é gente essa faria que você falou. uma triângulo, tríade, né? é um triângulo. É Deus, família E financeiro. Porque sem financeiro também pode Existem ter o amor brigas. que for. Se a conta vir e não pagar, meu amigo, Então- não pagou a conta, vai ter discussão, vai ter... Vai cortar- não vai ter como, então... Vai cortar água, vai cortar luz, Vai cortar água, vai cortar internet, luz. não vai ter comida. E aí a gente pensa assim, você que tá aí nos vendo, pensa assim, ó, uma tríade, 3 passos. Primeiro, Deus, analisa você e sua esposa, como é que tá a questão dentro de você? E aí você vem, família, você e ela, senta, como é que tá o casamento? Quando vocês conversam? Quando é que vocês sentam pra falar sobre a parte do casamento? E o financeiro? Por quê? Porque hoje existe um estigma aí que a mulher que ganha mais, o homem se sente desvalorizado. Inferior. Isso não é verdade. Isso é uma crença sua. Porque o dinheiro, segundo o nosso pastor aqui, o dinheiro é dos dois. Sim. Então, ela não ganha mais nem você menos. E É na os ver- dois juntos. E na verdade, Evânio, qualquer casamento que tem essa separação que o pastor falou, já tá errado aí. Essa separação já vai dar problema. O dinheiro é dos dois dentro do lar. Se tiver separação, já vai ter problema no casamento. Uma outra coisa também, em casa nós não temos senhas no celular.
Porque nós não temos segredos, né? Qualquer um pega de qualquer um. Qualquer um. Existe uma senha, mas de cartão, né? Mas a minha esposa sabe e eu sei o dela. Então, inclusive a minha senha lá em casa é todo mundo, é todas para É. tudo. É a mesma para tudo. inclusive a minha esposa, também. a minha esposa nem usa o Pix. O Pix dela tá no meu celular. Eu que movimento todo o dinheiro dela. bom, pastor. E o que você falou de ganhar mais, ela ganha mais do que eu. E em casa é mais ou menos assim, só que é o contrário. Eu ando com os cartões e ela anda com os aplicativos do celular. Então, ela faz as coisas Que dá para usar os dois, tranquilo. e as contas todo mundo tem. Eu tenho a senha da dela, ela tem a senha da... Na verdade, é uma senha só pros delas e pros meus, né? A única coisa que diferencia é que hoje o celular tem digital, né? Então, às vezes digital, mas a senha é a não, mesma. o meu tem o digital, mas por causa dos cartões de banco, mas ela sabe a senha sem precisar usar o digital. Isso. Ela vai lá na tela do celular e ela põe a senha. Porque se você tem senha no celular, essa é a minha opinião, tá? Você tem algumas coisas para esconder ou ela. E se vocês é uma só carne, se é um casal, não deve ter o que esconder. A vida tem que ser Aberta. às claras, aberta, livre, né? Tem que ser mostrada. Então, uma só carne é um só pensamento. É uma só coisa, é uma só conta, é um só dinheiro, é uma só vida, é um só celular, é só um espírito, os dois adoram, os dois prestam culto, os dois conquistam, os dois realizam, os dois faz. E pensando assim, não há limite, né, pastor? Não. Não há limite. O porque céu os é o dois, limite, né? nosso. É os dois, né? É O os céu. dois em tudo. Sim. Rapaz, que coisa, hein? O senhor veio filosofando muito hoje. Eu fiquei feliz. Agora. Estagnado. Ele veio bruto assim, aí assim, ó. Pá! Ficou estagnado, irmão. Isso é muito bom. Você que tá aí, eu gosto muito de frisar uma coisa, né? Os pontos que você aprendeu aqui hoje, anota no seu caderninho, conversa com a sua esposa, conversa com o seu companheiro, porque a mudança é na conversa. Eu já vim de outros casamentos, né? Diferente de vocês, e a desconstrução dos meus casamentos antes foi justamente isso, a falta de conversa, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada, né? Não tive pai. A minha mãe cuidou de 6, e aí a gente teve que trabalhar logo cedo. Então não tive toda essa parte de construção. Então, mas hoje, no buscar, por isso que eu falo muito buscar, hoje eu tenho um casamento bom. Hoje eu posso dizer que a minha esposa é feliz e que eu sou feliz por conta disso. Buscar e aprender e colocar em prática. Então, conversar é sempre bom. Então, conversa você com a sua esposa, com seu companheiro e companheira e coloca em prática aqui. E tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, né? Pra gente, quem sabe, a gente poder responder. E sempre há a solução, né, Vânia? Por mais ruim que esteja, sempre há a solução. Tem um ditado que eu falo muito, é que antigamente, quando se quebrava algo, se ensinava a consertar. Colava, consertava, hoje não. Como tá um mundo mais avançado, quando se quebra, quer jogar fora. E assim se fazem também no casamento. E não precisa jogar fora. Porque o problema não tá no homem, o problema não tá na mulher. O problema tá na falta da base, que é Deus, tá na falta de uma orientação, tá na falta de escutar alguém que tem 25 anos, 26 anos de casado, que sabe o caminho das pedras, meu cara. É uma mentoria que a gente fala, você entendeu? Se você parar pra escutar e colocar em prática, não precisa acabar. E o pastor falou algo muito importante aqui. Eu na igreja cuidei de jovem aí 16 anos, direto, do grupo jovem. E a maioria dos jovens que chegava lá, o problema era dentro de casa. Sim. Era a família lá. Chegava desestruturado, totalmente descabeçado, porque lá na família, lá na casa, não era o pai e a mãe que cuidava, o pai e a mãe era solteiro, tinha separado, era criado pelo vô, pela avó. Não que há problema, mas o filho precisa da base, ele precisa de ver essa estrutura funcionando para ele entender que lá na frente ele precisa construir dessa forma. E quando ele vê uma bagunça, uma destruição, então a maioria dos pais que era separado, o filho casava e separava. Chegava um monte de filho lá que namorava, com outra, aí fazia um filho na outra, e tinha um problema lá, e separava e já tava com outra e tal, uma bagunça. Ele viu aquilo como normal. É normal. E replica, né? É normal. Problema, então né? tem como consertar. Há como consertar. Tem que consertar. O Evandro falou.
tem que buscar. Até lembrei agora de uma história de um garotinho que puxava o paletó do pastor. Insistiu, pastor. Mas o que esse menino quer? Ele insistiu. Falei, pastor, não tem como nós morar aqui na igreja? Mas por que você quer morar aqui na igreja? É que aqui meu pai e minha mãe é tão bom, tão santo, e lá em casa é o diabo. É isso. Forte, né? É isso. Olha a estrutura. É o que tá vendo. Então, provavelmente essa criança vai replicar isso. Sim. Vai replicar. Porque eu tô falando porque eu vi isso aí em casa. Eu via. Meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe. Sim. Uma guerra da bexiga. E eu falei, nunca vou ser que nem meu pai. Nunca vou ser que nem meu pai, Evandro. Eu falei. Eu fui pior que meu pai, velho. Sem beber. Replica, né? Sem Replica beber. bem no início, né? É Porque na verdade, eu traí, eu saía na porrada, a gente se agredia, traição pra todo lado. Eu fui pior que meu pai, bebendo. Mas e a hora da virada? A hora da virada foi extraordinária. Não porque é? eu fui buscar. É porque, na verdade... Aí é que muda, né? É porque, na verdade, existe também uma ação espiritual por trás que a Exato. gente não vê. Os nossos olhos nus não conseguem ver. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele explica muito sobre isso, sobre anjos, potestades e demônios. E quem veio matar, roubar e destruir é exatamente o demônio. Então, uma família desestruturada, briguenta, alcoólatra, droga, traição, prostituição... Tem um mal. Mal, tem uma ação do demônio. Tem um mal. Tem a ruindade, às vezes, da pessoa, tem. Que há pessoas que são ruins, né? Mesmo, né? Eu lembro também até de uma história que um casal brigava muito e um falava pro outro, é o diabo. Aí o diabo saiu de trás da porta e falou, pai, eu não tenho nada a ver, não. Tô aqui, tô fazendo Né? nada. Mas na maioria das vezes, sim. E aí os filhos recebem essa porção demoníaca. É herança. Por isso ele leva pro casamento É dele. hereditário, na É verdade. hereditário. Leva como herança. É, Hereditário. como nas coisas de Deus, que nós buscamos a Deus e levamos o nosso filho para a igreja. Nossa filha, que você falou do seu filho que casou na igreja e trata a mulher como se deve tratar. Por quê? Porque ele já aprendeu dentro do conceito da igreja. Mas se ele tivesse crescido no mesmo conceito da sua briga, Já era. da sua violência, ele ia fazer a mesma coisa. ele ia É replicar. automático. Ele ia replicar. Isso mesmo. É isso mesmo. Pastor, a hora passa bem rápido aqui. Estamos finalizando. E eu queria que o senhor deixasse aí um conselho para a nossa audiência. Dá um conselho aí para os casais, aquilo que o senhor acha que de mais importante para eles poderem usufruir disso. Quero dizer a você que nos acompanha aqui através das redes sociais que você deve colocar em prática o que você ouviu aqui do Creito, do Evânio, minhas palavras, que não é minha, né? Não é nossa, Sim. é de Deus, Com certeza. para que você tenha um casamento abençoado, um casamento próspero, para que você, a partir de hoje, trate a sua mulher como se você estivesse tratando a você mesmo, Como rainha. se quiser como ser rainha, rei. e você será o rei dela. E se você tratar ela bem, ela vai te tratar bem. Tem um filme aí, muito famoso, eu mesmo já vi algumas vezes, que é Prova de Fogo. Prova de Fogo. Prova de Fogo, o bombeiro lá, com a esposa dele que estão para se separar. E o pai dele dá um teste para ele que a mãe dele havia dado para o pai dele. E ele até relutou, né? Relutou pra fazer, no começo. Mas depois ele começou a fazer todos aqueles testes. E no final nós conhecemos a história que ela se apaixonou novamente por ele, né? E se você aí não sabe da história, o que você tem que fazer? Assistir. o filme. Prova de Fogo. Já fez Né? um Eu não- merchan. Eu não vou ganhar, né? Não tô ganhando pra anunciar o filme, mas o filme é muito bom. É mudança de vida. Como Quarto de Guerra, é muito bom, que vai ensinar você a orar pelo seu cônjuge, pela sua família, vai ensinar você a buscar Deus para restaurar sua família, não importa a sua religião, a sua crença, nós estamos falando de família, nós estamos falando de restauração, de estrutura para a família. Então, você coloque isso em prática, comece a cuidar do seu marido, mulheres que estão aí nos ouvindo, maridos, comece a cuidar da sua esposa, como cuidar de vocês mesmos. E você vai ver que o casamento vai ficar melhor, vai ter mais tempo para vocês namorar, sexo, prazer, né? Sem contar, abrindo uma brechinha aí rapidinho,
Há muitos homens que só ele tem prazer e a mulher não tem prazer. Né? Nós palestramos em várias igrejas para encontros de casais e a maior reclamação que existe quando se faz aqueles papelzinhos anônimos para a gente ler no final é que só o homem tem o prazer e muitas das vezes a mulher fica chupando o dedo. Então o homem tem que ser compreensível que a mulher demora mais para ter prazer. Tem um ditado que diz que o homem é igual fogão a gás e a mulher é igual fogão a lenha. Quem já acendeu um fogão a lenha sabe o trabalho que dá. Então isso o que quer dizer? Você precisa tratar a sua mulher desde a hora que você levanta. E quando chegar à noite, ela já estará pronta com o orgasmo e você terá o prazer. Mas o orgasmo dela começa no café da manhã, não na hora que vocês vão para a cama para ter relação sexual. Quer dizer, o senhor tá dando uma dica valiosa aí para você que tá aí nos vendo agora. Olha que dica valiosa o pastor acabou de nos dar, viu? Pensa só, você tem que começar de manhã. Esquece esse negócio de começar só na hora que tá em casa, é de manhã. Lógico que, durante o dia, você xinga, você maltrata a mulher, você briga com ela, você espanca, ou vice-versa, ela não te respeita. O que vai ter à noite? Que prazer que vai ter à noite? Pode até ter uma relação por ter relação, mas não vai passar disso. Não vai ser prazeroso. Porque o prazer, ele é construído. Outra coisa importantíssima, sei que está acabando aí, Cleito. Lembre das datas. Eu sei que para os homens é difícil, os homens, na maioria, é ruim de data. Não é o caso meu. Eu sei todas as datas. De namoro, de noivado, de casamento, de aniversário. Dê presente para sua mulher. Presenteio. Não precisa ser coisa cara. Se você tiver dinheiro, você já é um grande investidor, pode ser. Mas às vezes não precisa nem ser um buquê de rosa. Se você pegar uma flor no jardim da praça e trazer para ela, já vai resolver todo o problema. Então, eu e a minha esposa, aniversário, dia dos namorados, aniversário de casamento, final de ano, nós damos presente um ao outro. Nós lembramos um ao outro, uma brusinha, um perfume da Nel, uma joia se ela gosta, uma roupa, uma caixa de bombom. Minha esposa ama flores, tem um jardim enorme. Então eu já sei que eu posso passar no mercado, que hoje tem floricultura dentro do mercado, e posso levar uma flor para ela, que já estou garantido. Então você tem que fazer isso também. Por quê? Para que o casamento não caia na rotina. Porque o casamento não pode ser só filho, trabalho, sexo, arrumar a casa, cuidar dos netos. Para começar, cuidar dos netos, você até pode fazer. Mas tem um ditado que diz que quem pariu Mateus que balança. Então, se o seu filho tem filho, ele cuide do seu filho, do filho dele. Porque você tem que viver para sua esposa e a sua esposa tem que viver para você. É isso aí, pessoal. Hoje dessa mesa saiu vários insights poderosos aí para você poder colocar em ordem. Se tem alguma coisa bagunçada, coloque em ordem. Foi o que a gente falou, busque conhecimento. E a mesa do Newcast é exatamente isso. Você tá buscando conhecimento só de estar aí assistindo. E os conteúdos que saem daqui são conteúdos valiosos para que você possa aí colocar em ordem toda a sua vida financeira, vida sentimental, espiritual, a saúde. A gente estava com um médico aqui terça passada falando exatamente sobre isso, sobre a saúde, cuidar da saúde, ter músculo, ir pra academia. Então a mesa do Newcast é fantástica, tá? Finalizamos o nosso Newcast aqui, terça-feira que vem estamos ao vivo e a cores novamente. Fique na expectativa para entrar e puxar vários conteúdos dessa mesa aqui que é fantástico. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.